Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do tópico sobre bits, teoria da informação e codificação. Nessa segunda parte a gente vai ver o código e codificação. Vamos ver com detalhes o impacto da teoria de informação do Shannon sobre esse processo de codificação. Antes de começarmos o assunto sobre códigos, vamos repassar um pouco a discussão sobre símbolos que a gente viu no começo na representação dos dados. Bom, vamos definir primeiro o que é um espaço de símbolos. Sob a ótica de Shannon, um espaço de símbolos é o espaço das possibilidades da fonte, ou seja, a fonte é a nossa origem dos símbolos, né? A fonte dos sinais a partir do qual nós realizamos as suas medidas, obtemos os dados e convertemos em símbolos. Então, essa é a fonte. Então, dependendo da fonte, né, você tem uma determinada característica dos símbolos ou determinadas probabilidades de ocorrência desses símbolos, inclusive quantidade desses símbolos. Tá? Então, os símbolos é associado à realidade da qual você está fazendo a captura e que a gente precisa codificar. Na verdade, primeiro convertemos em símbolos os dados capturados. Tá? Então, o número de símbolos é um código, depende do tamanho do espaço de símbolos. Então vamos definir um pouco o que vem a ser espaço de símbolos. Tá? Então, alguns tamanhos que podem ocorrer, né? 2, no caso da moeda, né? São duas possibilidades. Esse é o nosso espaço de símbolos. Então, é o dependente da realidade, dependendo do fenômeno da qual estamos capturando o dado. Tá? Pode ser uma potência de 2, ou seja, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Ou seja, o espaço de símbolos tem uma quantidade, né, que é uma potência de 2. Como nossa base é binária, você ter potência de 2 facilita bastante o processo de codificação, principalmente usando o sistema binário. Né? Uma outra característica importante, na verdade, que a gente vai analisar mais com profundidade, né? Se o espaço, né, do símbolo é finito ou não. Tá? Porque, em princípio, em termos práticos, temos a tendência de querer ter espaço finito, não só por questões de manipulação, né, espaço que você tem que reservar. Você tem várias características que é muito importante, às vezes, você tentar definir, dar um limite finito para o seu espaço de símbolos. Tá? Facilita, inclusive, a codificação. Mas pode ser infinito, o seu espaço pode ser infinito, contável, infinito, incontável. Né? O infinito contável é quando você tem o espaço infinito restrito, dentro de alguns limites. A gente vai ver alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que estamos discutindo. Tá? Então, potência 2. Os números de naipes aqui, por exemplo, são 4 e, portanto, está dentro da potência 2. Tá? 5 bits para estudante dentro de uma classe com 32 alunos. Né? 32 é 2 elevado a 5, portanto, é um espaço, espaço de símbolos binário, a potência de 2. Tá? Finito, mas não potência de 2. O exemplo do dado é 6, mas não é potência de 2. Tá? Então, você vai ter códigos sobrando. Né? Se você usar um código binário, tá? 2 elevado a terceira dá 8, e 8 é maior que 6. Portanto, eu vou ter códigos sobrando para representar, né, o valor do dado. Infinito contável. Tá? Pode ser mapeado um a um com os inteiros, por exemplo. Né? Infinito e incontável, né? Quando você tem esses valores, né? Por exemplo, quantos números existem entre 0 e 1? Infinitos números, dependendo da precisão que você quer, você tem quantas casas você quiser. Tá? Ele é incontável porque se você não estabelecer os a devida precisão que você quer, ele vira um valor incontável, quer dizer, vai ter tantas casas quanto você quiser. Tá? Então, deve ser usada uma técnica para substituir o número
para um número finito de valores, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Você pega o valor que está entre 0 e 1, você estabelece 4 faixas, né? E dentro dessas 4 faixas você estabelece um código aqui embaixo, tá? Um código de 4, por exemplo, 4 bits. Então, 4 possibilidades, e você enquadra os valores que você encontrou para ter um número finito contável, tá? Então, essa é uma aproximação e ela não é reversível, ou seja, uma vez digitalizado, quantizado, você não tem como voltar ao valor original. Agora, esse é o espaço de símbolos, e qual é o espaço do código? O espaço do código é o código que você escolhe, né, para representar aqueles símbolos. Então, estamos falando, primeiro, de uma captura, né, de um símbolo, captura da realidade que você converteu em símbolo, e agora você vai passar por um outro processo de pegar esses símbolos, né, pegar o espaço de símbolos e converter para código. E para isso você tem uma definição do espaço de código que vai depender do código que você escolher, tá? Então o espaço de símbolos é dependente da realidade, o espaço do código é dependente do código o código ou da codificação que você escolher, tá? Então, dado o espaço de símbolos que deverão ser representados, deverá escolher ou definir um sistema de codificação, né, com regras e com a regra de atribuição, né, quer dizer, semântica e sintaxe associado ao sistema de codificação. O sistema de codificação define o espaço de código, né, que estabelece quantos símbolos diferentes poderá ser codificado, né? O espaço de código deverá ser, sempre que possível, ou sempre, por definição, na verdade, ser maior do que o espaço de símbolos, senão você vai ter perda, né, de dado ou perda de informação no caso, tá? Então, código binário baseado em bits, tamanho fixo de 4 bits, e quantos valores diferentes esse código representar, tá? 2 elevado à quarta, você teria 16 valores diferentes. Então, esse é o espaço de código dado por 16 símbolos. A gente está dando exemplos baseados no sistema binário, tá? Por que isso? De maneira geral, dentro dessa disciplina, nossas aulas todas irão se concentrar em utilização do bit. Bom, por dois motivos, né? A gente viu no começo desse tópico que o bit é utilizado na computação, né? Os computadores são baseados em sistemas binários, tá? E o segundo é que, por ser a unidade elementar da informação, tá? Tanto fica mais fácil comparar, inclusive, se você tem uma medida em bits, né, usando a teoria da informação, e também um sistema de codificação baseado em bits, né? A relação, tanto o sistema de código como o sistema de símbolos passam a ser mais fáceis de ser comparados e mais fáceis de ser analisados. Motivo pelo qual a gente está fazendo, discutindo essa questão de codificação, tudo em cima de um sistema binário, tá? Mas nada impede que a codificação utilize qualquer outro sistema que não seja uma base binária, tá? É perfeitamente possível, e você tem um monte de exemplos na realidade que usam sistemas que não são binários, não são baseados em dois valores apenas, tá bom? Bom, situações em que há mais padrões de código do que número de símbolos. É a situação, grande maioria das vezes, é o normal, porque você tem obrigatoriamente criar um sistema de código que seja maior, pelo menos maior ou igual ao espaço de símbolos, tá? Então, números inteiros do sistema decimal, por exemplo, né, não cabem, não é binário. Então, você normalmente usa o 4 bits para representar, né, 4 bits para representar um número decimal. Então dá 16 possibilidades e você acaba tendo 6 valores, né, que não são utilizados. O que fazer com esses valores, né, do espaço de códigos que não são utilizados? Você pode ignorar, você pode mapear para outros valores, reservar para futura expansão, usar códigos de controle. Você pode acrescentar, né, usar esses valores a mais como metadados,
Usar para códigos detectores e corretores de erros. A gente não vai ver isso, mas é uma oportunidade muito grande, né? A gente não está dentro desse tópico, mas tem tópicos específicos que podem discutir essa questão de códigos com propriedades. Então, dentro dessas propriedades, você coloca códigos que têm capacidade de detecção de erros, capacidade de correção de erros, entre outras propriedades, tá bom? E utilizar para ver abreviações comuns, ter uma tabela de conversão. Então, sendo códigos a mais, você usa esses códigos a mais para representar alguma outra coisa, tá? Então, voltando ao exemplo da pedra, né, no nosso tópico anterior que discutiu dado, informação e conhecimento. Então, a primeira ação, né, é a base de tudo, é você fazer a captura do dado, ou seja, pegar a medida e convertê-lo em dado. Você faz isso, né, usando o sistema de representação, sistema de símbolos, né, a partir do qual você tem essa captura. Então, nesse exemplo aqui, usando a letra e os diversos tamanhos, você tem uma espécie de régua, né, onde você mede e já aparece do lado, né, a parte móvel apresenta qual é a medida, né, em termos de símbolos, tá, utilizados. Nesse caso aqui você tem de A a Z 26 possibilidades, então meu espaço de símbolos é 26, tá? É minha base inicial, né, de captura de dado, tá? E aí você tem o passo seguinte, que é pegar esse espaço de símbolos e convertê-lo, né, num código. É a mesma representação, só que com atributos, com algumas propriedades, tá? Por que existe esse segundo passo? Por que eu já não codifiquei diretamente para um código escolhido, por exemplo, né? É possível fazer isso e muitas vezes acontece isso mesmo, né? Principalmente quando você usa um instrumento eletrônico para fazer essas medidas, ele vai apresentar diretamente num código, né, que seja útil, né, não seja escolhido. Muitas vezes, porém, né, principalmente no caso aqui da pedra, que você tem que fazer uma medida manual, tá? Você tem que pegar a pedra e colocar num processo manual de medida. É muito mais rápido e muito mais barato você fazer, né, um sistema de representação, tá, muito mais simples e direto, tá? Porque grande parte do custo de qualquer sistema de informação está na aquisição de dados. Então eu quero baratear esse processo ou agilizar esse processo, né, da melhor forma possível. E com isso você tenta criar um sistema de símbolos, né, que tenha eficiência nesse aspecto, ou seja, baixo custo e rápido. Tá? Se você tem um instrumento eletrônico, mas mesmo que seja um instrumento eletrônico, né, principalmente em ambientes, né, onde você está lá com a pedra, colocando a pedra em cima do instrumento e tal, isso pode gerar, né, quebra no instrumento ou pode atrasar esse processo, não ser tão rápido quanto, né, um sistema mais, aliás, nada eletrônico, né, um sistema mais manual, tá? Então, você tem essa questão, né, de captura, custo da captura, velocidade de captura, para depois fazer a codificação. Tá? Você vai converter essas letras, esses símbolos A, B, C, D, ou quiser o alfabeto inteiro, em uma medida, né, e pegar essas medidas, então um arquivo com essas letras e vai converter essas letras em valores numéricos. Por que eu faria isso? Né? Por que eu converteria as letras para um sistema de codificação, por exemplo, numérico? Né? A grande vantagem é que, ao mudar o código, ou mudar a representação, você ganha alguns atributos, algumas propriedades nesse processo. Ou seja, eu vou escolher, né, um sistema de código que tenha algumas propriedades. Qual a propriedade que você acrescenta ao convertê-lo, por exemplo, em centímetros? Converter o A, por exemplo, em 10 centímetros, o B em 10,5 e assim por diante. Tá? Ao fazer essa conversão, você consegue fazer, você adquire uma propriedade do sistema numérico de codificação.
Quais são essas propriedades? Um exemplo é você poder somar, né? Eu não consigo somar A com B ou com Z sem, né, fazer essa conversão de código. Tendo essa conversão de código, eu consigo começar a somar, por exemplo, as medidas que eu estou obtendo. Tá? Não só somar, como se eu consigo somar, eu consigo tirar a média. Né? Enquanto estiver na forma de representação desses símbolos A, B, C, por exemplo, eu não consigo saber qual foi o tamanho médio das pedras. Eu tenho que converter isso para um sistema de codificação numérica, né? E aí usar as propriedades do sistema numérico para poder calcular a média, né, das pedras que eu fiz a leitura. Tá? Então, a codificação visa ter algumas propriedades e eu posso fazer isso a posteriori, né, após ter feito a minha captura do dado. Tá? Então, muitas vezes eu busco na codificação estas propriedades. Que outras propriedades eu posso querer? Por exemplo, eu posso ter um código que tem redundância, né, e que permite colocar, por exemplo, códigos de detecção de erro ou códigos de corretores de erro. Tá? São outras propriedades, né, do sistema de codificação. Eu consigo fazer também um estudo, análise também, dependendo da codificação, e fazer uma recodificação para ter mais eficiência, ou seja, usar um código que ocupa menos espaço de armazenamento e ocupa menos espaço para a transmissão. Ou seja, eu consigo fazer uma compressão, né? Usar um algoritmo de compressão, gerar um código mais enxuto, mais eficiente para armazenar estas informações, armazenar e transmitir. Ou seja, eu consigo fazer uma compressão em cima dos dados inicialmente capturados. Ou seja, esse processo, né, implica que eu vou recodificar, eu vou escolher um código que permita ter esses atributos e essas características, né, ou propriedades, tá, que é inerente ao sistema de código escolhido. Tá bom? Bom, como todo sistema de símbolos ou sistemas de codificação, está embutido nele também, a gente discutiu isso no outro tópico, embutido um modelo, né? Um modelo de informação e, eventualmente, um modelo de conhecimento. Tá? Esses modelos também, ao fazer essa codificação, esses modelos também embutem propriedades a partir do qual você consegue extrapolar determinadas características ou determinadas propriedades inerentes ao modelo. Tá? Um exemplo, tá? Por exemplo, uma notação química, né? Aquela notação que vocês devem ter aprendido, né? No ensino médio. Né? A água, por exemplo, a notação da química da água é H2O. Tá? Essa é uma notação, é uma codificação, é um sistema de códigos próprio para representar elementos químicos. Tá? Ao enquadrar, né, a captura do dado num modelo de uma notação química, por exemplo, automaticamente essa notação está embutido um modelo, né, um modelo de representação química. Em cima desse modelo você tem como inferir determinadas propriedades e determinadas características, peso molecular, né, a relação atômica, valência, entre outras propriedades da área química. Tá? Então, o fato de você pegar aquele dado e convertê-lo numa notação, numa codificação, ele é associado a um modelo científico, por exemplo, esse ato já faz com que aquela captura, aquele dado inicial, passa a você poder inferir determinadas características, determinadas propriedades associadas àquele modelo. Tá? Então, o sistema de símbolos e o sistema de códigos, tá, tem essa característica.
tem uma captura inicial, você tem uma recodificação para adquirir propriedades e você pode ter também esses códigos associados a determinados modelos, né, determinadas relações, modelos que embutem relações, tá? E que você, a partir dessa recodificação, eu tenho como gerar abstrações, propriedades, tá? Então, essa área de código é extremamente abrangente, tá? Tem a ver com informação, tem a ver com dado na captura inicial, tem a ver com a informação e tem a ver com conhecimento, tá? Então essa é uma relação, essa é uma discussão, né, onde todo esse processo busca-se, né, a utilidade, o benefício e o valor, tá? Você não está fazendo tudo isso, né, a troco de nada, né? Tá? Você está fazendo todo esse processo, tá, visando obter algum benefício, alguma utilidade. Alguns exemplos de código já vimos, né? Bom, já discutimos essa questão do sistema numérico, né? O bit é um número, portanto, ele faz parte de um sistema numérico. Eu consigo ter esses atributos todos, né, que a gente já viu, né? Eu consigo somar, subtrair, multiplicar, justamente porque o bit é um número, tá? Então, e eu consigo representar esses bits, qualquer informação pode ser representado, né, no formato binário, tá? De maneira geral. Eu posso criar códigos, na verdade, que possam representar qualquer informação, né, que seja do interesse humano, né? Bom, o desenvolvimento de códigos, os códigos são desenvolvidos, né, depende da necessidade e uso, ou seja, a aplicação que determina qual o sistema de códigos, eventualmente até a criação de códigos novos que possam atender novas necessidades, tá? Então tem um monte de exemplos, né? Tá? Os mais recentes, na verdade, só tem esses códigos específicos para permitir a codificação de áudio e vídeo e são códigos MP3 e MPEG, por exemplo, são códigos específicos de compressão, ou seja, permite uma grande quantidade, né, uma grande quantidade de informações, né, comprimidas, usando de uma forma eficiente os bits, o sistema de codificação, tá? Um exemplo interessante, né, é o endereço IP. Vocês devem conhecer o endereço IP, né? Desde o computador, né, até a rede Ethernet, por exemplo, usa os princípios básicos do endereçamento utilizados no protocolo da internet, tá? Então, o que é o endereço IP? É o que identifica cada computador, né, dentro da rede, tá? Então, você tem uma rede na internet, em particular, onde cada nó possui um número específico que identifica, né, esse número dentro da rede. Como a internet é uma rede internacional, uma rede global, né, você tem que ter uma padronização desse endereço IP para você poder não só individualizar, mas também poder rotear as mensagens, né, para o destino correto, para o endereço IP correto. Então esse é o papel, né, o endereço IP dentro do protocolo do internet, né? Dentro do protocolo da internet. Ou seja, dois nós não podem ter o mesmo endereço, tá? Então cada nó dentro da internet tem um endereço específico. Está atribuído por uma autoridade dentro da internet, tá? Então tem a versão 4, que é a versão bom, é a versão original, o que estava mais em uso, né? Depois teve uma nova versão que está sendo mudado gradualmente, tá? Então essa é uma versão, pode-se dizer que é vigente ainda, tá? E é uma versão que mais se utilizou, né, no início da internet, né, no começo da internet, tá? IP chama IP de Internet Protocol, né, V4, versão 4. Então era baseado em
32 bits no total, mas são 4 blocos de 8 bits. Você já deve ter visto, né, esses endereços, tipo assim, ó, 204, 207, 46, assim por diante. É, Quando você vê esses nomes no URL, no endereço, né, de alguma página, tá? Você tem um nome, né, que normalmente é o domínio, né, nome do domínio, .com.br, por exemplo, tá? Esse é o nome do domínio, na verdade vai numa tabela onde traduz esse nome de domínio para um endereço IP, um número IP, né? Então cada domínio tem o seu número de IP, tá? Que é esse número que está aqui e que até pouco tempo atrás, até a década passada, você usava esse padrão, né? Que são 4 números, não, se usa até hoje, tá? É compatível. São 4 números, né? Onde cada número vai de 0 a 255, quer dizer, 1 byte, tá? Então são 4 bytes que compõem o endereço IP, tá? Então, se você pega 2 elevado a 32, dá 4 bilhões de números possíveis. É um número muito grande, tá? Você tem que concordar que 4 bilhões, né, é um número que realmente ia cobrir todos os dispositivos conectados à internet por um bom tempo, tá? Pelo menos era o que se achava, tá? Então, esse é o espaço de código, tá? O espaço de símbolos vai depender, claro, do número de nós, né, que estão pendurados, né, na internet, tá? Mas esse é o espaço de código, tá? Definido. Essa é a semântica, né? E a semântica estabeleceu também, tá? Bom, a sintaxe é utilizar isso de uma forma hierárquica, né? Tem um primeiro número e esse primeiro número de 1 byte indicava o país, tá? Então, essa é a semântica, tá? A regra, na verdade, era a seguinte. Então, como temos cerca de 200 países diferentes, 256, que seria 1 byte, seria mais do que suficiente para representar todos os países, né, existentes no mundo inteiro, tá? Só que isso, né, fez com que na, na década de 90 esse número já estourasse. Por que estourou? Porque o único país, né, o que? Sobrou o que para um país? Tem um número fixo e o resto, os outros 3 bytes, né, 2 elevado a 32 menos 8, tá, que dá 24, é isso mesmo, 24, né? 2 elevado a 24, não dava um número suficiente, né, de nós para aquele país. Que país é esse? Os Estados Unidos, tá? Então, a expansão da internet começou nos Estados Unidos e o fato de você ter escolhido, né, essa regra fez com que esse número estourasse, né? Claro que tinha países que nem, né, estava longe de estourar esse número, mas o primeiro país a estourar foi os Estados Unidos, porque esse número se esgotou já na década de 90, tá? Qual é o problema depois, né? Como é que você muda um protocolo, né, depois que você já espalhou pelo mundo inteiro, tá? Na década de 90 você já tinha, no final da década de 90 você já tinha uma rede, né, da internet genuinamente internacional, né? Todo mundo já estava conectado. E como é que você faz para um dia para o outro mudar esse protocolo, né? Como é que você faz para mudar uma parte do protocolo, uma coisa bem simples que é o endereço IP? Você não consegue, na verdade, né? Dizer, olha, no dia tal todo mundo vira a chave e passa a valer o novo protocolo, tá? Isso não tinha como viabilizar, né? Bom, o que foi feito foi criar o novo, né, protocolo, mas que mantivesse a compatibilidade com o anterior. Então, o resultado foi IPv6, né, onde manteve a mesma forma, tá?
com 4 campos, só que cada campo passa a ter, né, 32 bits, ou seja, um total de 128 bits. Isso dá 2 elevado a 128, eu não sei que tamanho do número que é, mas disseram que é um número gigantesco, né? Equivale a ter um número para cada grão de areia, né, existente na Terra. Tá? Então é um número muito grande. Mas, né, é um número. Está aqui o endereço IP aqui, tá vendo? Esses números aqui já ultrapassam o 256, que é um byte, né? Mas é um número que provavelmente, né, deverá ser muito bem utilizado, porque você vai ter, hoje você já tem diversos dispositivos que acessam a internet, né, e que precisam de uma identidade própria, né, tá? O IoT da vida, né, internet das coisas, tá? Então, esse é o IPv6 e ele convive hoje com o IPv4, quer dizer, o fato de você manter o formato permite que os dois se convivam, né? Tá? Então, sendo adaptado e substituído gradualmente, né? Então, a questão da sintaxe e semântica é tão importante quanto o sistema de codificação. Esse exemplo foi colocado aqui justamente para vocês lembrarem que não adianta ter um espaço de código teoricamente muito grande se você não se cuidam também, né, em estabelecer regras, né, sintaxes e semânticas adequadas para você não cair nesse exemplo de estourar o número mesmo tendo números, bastante números ainda, ou bastante códigos ainda sobrando, né, mas ele se esgotou para um caso específico. Tá? Então essa é uma preocupação muito grande que vocês têm que ter ao elaborar um código, né? Não criar regras que possam, né, limitar ou restringir a codificação, né, na sua aplicação. Tá bom? Bom, especificamente a codificação, então discutimos o código, agora vamos discutir um pouco sobre codificação. Codificação é a ação, né, de você converter os símbolos em códigos. Tá? Você vai escolher o espaço de código adequado para conter todos os símbolos. Né? Você tem que analisar o espaço de símbolos, na verdade. Tá? Dependente da fonte, claro, depende da fonte, visão do Shannon, né? Que depende da origem ou da realidade, é ela que vai ser responsável pelos símbolos, o espaço de símbolos. Códigos abstratos possuem propriedades próprias, né? Independente dos símbolos, tá? O sistema numérico decimal, por exemplo, tem uma propriedade que é inerente ao código, né? Tá? Não depende dos símbolos. Códigos também são símbolos, lógico, né? Então você só mudou uma conversão, né, de representação, mas o código continua sendo uma representação do dado, tá? Porém, são mais racionais e projetados para serem eficientes ou fáceis de manipular ou terem alguma propriedade específica, né, que já discutimos, né? Tá? Tem que ter uma semântica e sintaxe mais rigorosos, né, do que o símbolo original, tá? E tem que ser bem formalizado. Tá? Símbolo normalmente está associado ao processamento humano. Né? Por que aquelas letras do alfabeto? Porque nós sabemos ler o alfabeto, tá? E podemos converter rapidamente, né, a captura do dado para uns símbolos que nós humanos estamos acostumados. Tá? O código é mais voltado para o processamento, essencialmente um processamento computacional para gerar, né, a informação e gerar conhecimento. Tá? Ambos, claro, já discutimos, né, trabalham com modelos. Tem o modelo da informação, tá, e modelo do conhecimento. Necessidade e uso determinam a característica dos códigos. Né? Alguns são bastante robustos, simples e fáceis de trabalhar e extensíveis. Tá? Mais fácil quando precisa apresentar poucos símbolos, óbvio. Né? Outros são mais frágeis, misteriosos, complexos e resistentes a generalizações. Tá? Alguns códigos de sucesso acabam sendo padronizados, como, por exemplo, a tabela ASCII. Né? Tem duas classificações para os códigos, tá? Tem o tamanho fixo e o variável. Tá?
Se você tem um espaço de desculpe, se você tem espaço de símbolos fixo, a tendência nossa é de escolher código de tamanho fixo, tá? Tamanho variável, né? Deixar alguns símbolos serem representados por códigos menores que outros, tá? Apesar de você ter um espaço de símbolos fixo, ou seja, você tem um espaço, né, limitado, muitas vezes você escolhe códigos variáveis, tá? A gente vai explicar mais à frente, tá? Tamanho fixo, fácil de lidar, codificador e decodificador sabem quantos bits devem lidar, tá? Pode ser transmitido e interpretado paralelamente, né? Tá? Ou seja, como é fixo, você põe a largura fixa, né? Você consegue transmitir, tá? Mais facilmente. Tamanho variável, o decodificador deve usar os valores dos bits para determinar quando o símbolo começa ou termina, tá? Então, se você tem tamanho variável, um dos primeiros problemas que você vai ter é quando começa o código e quando termina. Tá? Você tem uma sequência de 1 e zeros, tá? E o tamanho é variável. Como é que eu sei que um código termina e começou o outro? Tá? Isso a gente vai ver também. Útil quando alguns símbolos ocorrem em maior frequência que outros. Tá? Codificação de texto. Pode ser interessante o código de tamanho variável, por exemplo, né? Atribui sequências pequenas a símbolos, atribui sequências pequenas a símbolos mais comuns e longas para símbolos incomuns, tá? Vamos ver um exemplo, tá? Tá aqui. Aqui é um histograma. Histograma é um gráfico onde você representa as ocorrências graficamente, tá? E aqui você tem as letras do alfabeto aqui, né? Isso aqui é uma distribuição de letras num texto, tá? Especificamente um texto em inglês, tá? Então, em texto em inglês, tá? As ocorrências aqui, né? E, T, A, O e N são as letras que têm uma ocorrência maior. Aqui, ó. O E primeiro, depois o segundo é o T, depois é o A e depois o O, tá? E assim por diante, tá? Essa é uma informação interessante, tá? Esse histograma, porque a partir desse histograma, por exemplo, foi projetado o teclado, né, americano. O teclado vê essa ocorrência desses caracteres e usa essa informação para colocar, né, as teclas onde é mais fácil para os dedos mais ágeis, né, alcançarem. Tá? É o motivo pelo qual essa distribuição do teclado foi feita de uma forma empírica, né, para utilizar essas características, né, de uma língua. Né? Então, a partir dessa informação de ocorrência mais frequente, você pode criar, em vez de usar a tabela ASCII, o que é a tabela ASCII? Tem um tamanho fixo, né, de 7 bits, no caso do inglês, para cada caractere do alfabeto. Tá? Ora, em vez disso, eu posso usar um tamanho variável e atribuir, né, número de bits menores para as letras de maior ocorrência. Com isso eu consigo reduzir, né, a quantidade total de bits de um determinado texto. É a famosa compressão. Tá? Eu consigo comprimir o texto, né, a partir da informação, né, de ocorrência de caracteres dentro do texto. Os caracteres mais recorrentes ou que ocorrem mais vezes, eu uso uma quantidade menor de bits. Não faz mal que, por exemplo, um caractere mais raro, que nem o J, use mais bits do que o 7, por exemplo, né? Que é o do ASCII. Eu suponho que use 10 bits ou até 15 bits para representar o J. Mas em compensação, a letra E ou T, por exemplo, você pode usar 2 bits. E isso no total, na média geral, vai reduzir bastante a quantidade de bits, né, necessários para fazer a representação do texto. Claro que a compressão de texto é mais sofisticada que isso, tá? Alguns usam até modelo fonético para você reduzir, né, a quantidade de variações.
Mas uma coisa bem conhecida é, por exemplo, agrupar, né, palavras também e representar a palavra, em bit, em vez de ser letras, representar as palavras. Porque o universo de palavras é grande, mas também não é tão grande assim. Eu faço uma análise do texto, vejo as palavras que mais ocorrem e atribuo um código menor para palavras. Né? Em vez de gastar, por exemplo, 3 bytes, né? O que, né, no caso do Brasil, Q, U, E. Né? Ele sempre tem a mesma sequência, a mesma ocorrência. Então eu posso converter isso num código só, em vez de gastar 3 bytes, um para cada letra. O Q, o para o U e para o E, são um total de 3 bytes, né? 3 vezes 8 dá 24. Em vez de gastar 24 bits, desculpe, tá? Eu posso usar menos bits para representar essa ocorrência do QE, tá? E assim por diante. Tá? Então, a área de compressão de dados para texto, tá, usa a ocorrência desses caracteres para fazer uma análise e sugerir códigos menores, tá, para representar esses caracteres. Tá? Código de tamanho variável. O maior cuidado que você tem que o código pequeno não deve ser parte do início de qualquer código longo, ou o decodificador irá fazer confusão. Tá? Na prática, o benefício nem sempre justifica a maior complexidade do código. Tá? O fato de você codificar significa que você vai ter que analisar o texto, propor uma codificação, né, para os caracteres de maior ocorrência e depois criar uma tabela de conversão. Tá? Isso para codificar. E para decodificar você tem que fazer o processo inverso. E às vezes toda essa complicação não justifica. Tá? Então, os textos são normalmente codificados em código de tamanho fixo, exemplo, a tabela ASCII. Né? Esse é um código Morse. Bom, não vou entrar no mérito. Tá? Agora, o que é a eficiência da codificação ou código versus a quantidade de informação? Muito bem. Tá? Esse é um aspecto interessante do efeito da teoria do Shannon na codificação. O que a gente viu até agora, né? Então você viu, temos o código, o espaço do código, que é, né, no caso binário, né, que a gente está exercitando, usando como exemplo todo em binário. Temos propriedades, né, para esses códigos, cada código tem uma propriedade e uma característica. Vimos alguns, né, do sistema de numérica, por exemplo. Podemos explorar mais na frente um sistema de codificação com detecção de erro, com correção de erro, né, sistema de codificação com compressão, com redução de tamanho. Mas a grande questão, né, vamos discutir o benefício, né, que o Shannon trouxe para esse sistema de codificação. Tá? Um dos principais benefícios desse sistema de codificação, da teoria de Shannon, foi justamente poder medir quanta informação aquele sistema de código está conseguindo armazenar ou captar, né, conter dentro dele. Tá? Isso vale para armazenar como para transmitir. Um sistema mais eficiente tem menos bits, né? E com menos bits beneficia tanto o armazenamento como também a transmissão, na comunicação. Então, o que é eficiência de código? Tá? Bom, para discutirmos a eficiência de código, vamos primeiro analisar o que vem a ser, né, o tamanho médio do código, ou tamanho médio das palavras que compõem o código. Né? Então, admitamos que a fonte tem um alfabeto K, símbolos diferentes, e que késimo símbolo, o SK, ocorra com a probabilidade de P, né, e que a palavra código atribuído a ele tem um tamanho L, medido em bits. Tá? Então, temos um mapa onde você tem todos os códigos atribuídos àqueles símbolos e o tamanho de todos os símbolos. Portanto, não necessariamente é um tamanho fixo, tamanho variável.
Então definimos o tamanho de médio da palavra código do codificador da fonte como sendo essa fórmula aqui. O L barra é a somatória da probabilidade vezes o tamanho do código utilizado para cada um dos símbolos. Tá? A gente vai ver com um exemplo para entender melhor o que significa isso. Mas essencialmente é uma somatória da probabilidade vezes o tamanho, né, do código utilizado em bits, tamanho em bits. Tá? Então isso é o L barra. E é, definimos eficiência da codificação como sendo, né, esse é o símbolo que está aqui, o eta, é o L mínimo dividido por L barra que calculamos na página anterior. Tá? E o L mínimo seja o valor mínimo do L que pode assumir, né, e a eficiência da codificação, portanto a eficiência da codificação é definida por essa razão. Tá? Mas como obter o L mínimo? Né? O teorema da codificação da fonte é formulado da seguinte maneira. Tá? Dada uma fonte discreta sem memória, tá, com entropia H de S, o tamanho médio da palavra código L barra, correspondente a qualquer esquema de codificação da fonte sem distorção, é limitado como, né, se segue, né, que é a definição da eficiência da codificação. É o H de S dividido por L barra. Tá? Então, o L mínimo, na verdade, é o próprio H de S, ou seja, a entropia da fonte, a entropia, quantidade de informação de Shannon. Tá? Então, a densidade da informação, na verdade, é equivalente à eficiência do código. Né? A densidade da informação, ou seja, quanto mais eficiente é o código, mais denso é a informação. Esse conceito foi colocado aqui, né? O que vale, na verdade, é a eficiência do código, mas a definição de densidade foi colocada aqui para vocês terem essa associação, para vocês terem uma ideia de que quanto mais denso a informação, significa que aquele conjunto, né, de bits contém uma quantidade, densidade de informação, né, ou pode ser máxima ou mínima, dependendo do sistema, dependendo da eficiência da codificação. Portanto, quanto mais eficiente o código, mais denso é a informação. Tá? Então, da mesma forma que a eficiência, né, a densidade máxima da informação é 1. Tá? Que é 1? Significa que eu tenho a máxima eficiência e a máxima densidade de informação. Ou seja, a cada código corresponde a quantidade máxima, né, L igual a quantidade de informação máxima, né, de 1 bit para cada bit de código. Tá? Uma característica comum de sinais gerados por fontes físicas é que estas contêm uma quantidade significativa de redundâncias. Tá? Assim, sem que haja perda de informação, é interessante eliminar essas redundâncias usando, né, o que chamamos de compactação ou compressão de dados, cujo objetivo é maximizar a eficiência da codificação ou maximizar a densidade de informação para um dado espaço de código. Então essa é uma definição da compressão. Compressão, o que é compressão? É maximizar a eficiência ou maximizar a densidade. Tá? Então é uma recodificação cujo objetivo é retirar as redundâncias dentro do código. Bom, aqui é um exemplo, né, onde a gente vai trabalhar com esse espaço de símbolos, tá, que é o A, B, C, D e E essas respectivas ocorrências ou probabilidades. Tá? Bom, dentro desse cenário, que é o nosso espaço de símbolos, né, qual seria a codificação adequada para esse espaço de símbolos? É proposto 3 alternativas aqui, né? A representação A, B e C. São 3 opções de representações. A gente não vai discutir ainda como chegar, como se chegar a essa codificação, mas digamos que estabelecemos essas representações, tamanho variável, tá? E vamos tentar analisar, sob o ponto de vista da eficiência do código, qual seria o mais eficiente de todos. Tá?
Então, uma característica importante em qualquer codificação de tamanho variável é evitar que um código, né, menor, por exemplo, seja o início de um outro código. Tá? Então, por exemplo, nenhum outro código aqui, nesse caso da representação A, começa com 0. Vocês podem ver. Então, tem uns que começam com 1. Né? Então vamos ver esse caso aqui. 1, 0. Ele começa com 1, 0 e nenhum outro pode ter, né, um 0 no começo. E assim por diante. Tá? Isso evita de que, por exemplo, se você tiver um 0 aqui no meio desse código B do B, tá? Você não vai conseguir separar o B do D, tá? Porque ambos começam com 0. Né? 1, 0. Tá? Então vale para todos os demais códigos. Tá? Essa é uma propriedade muito importante, caso contrário, né, você não vai conseguir distinguir onde começa um código e onde termina o outro. Tá? Bom, nós temos essas três representações, A, B e C, né, e 5 símbolos cuja distribuição de probabilidade é diferente. Tá? A somatória dessa distribuição tem que dar 1. Tá? Então, 1/4 nesses três aqui e 1/8. Né? A soma de 1/8 com 1/8 dá 1/4 e aí a soma total aqui dá 1 inteiro. Tudo bem? Vamos lá. Então, para transmitir ou armazenar o resultado deste dado, seria necessário 3 bits. Tá? Log de... Porque se tira o log, né, que é o HDS, máximo, tá? Seria isso aqui, 2,32 bits. Como é 2,32 é maior que 2, né, o próximo número inteiro depois de 2 seria 3. Então teria que ter pelo menos 3 bits, 2 elevado à terceira. Né, tá? Se fosse tamanho fixo no caso. Né? Vamos analisar os casos utilizando as representações propostas. Tá? Deixa eu voltar para a fórmula para vocês terem uma ideia de novo que fórmula estamos aplicando. Esse aqui, o L barra, novamente, é a somatória, né, das probabilidades vezes o comprimento. Tá? Como sabemos que essa probabilidade aqui é sempre menor que 1 para cada um dos casos, tá? Basta tirar a somatória para você ter o L médio. Tá? O comprimento, L de comprimento médio. Tá? E para ter a eficiência é o HDS sobre o L médio. O HDS é uma característica da fonte. Tá? Então, nessa fórmula, nessa aplicação, independentemente do resultado, né, independentemente dos diversos tipos de representação, a parte do HDS, que é a característica da fonte, não deverá ser diferente. Tá? Então, o HDS você calcula diretamente usando a fórmula do Shannon. Então, vamos calcular, né, o HDS primeiro. Tá? O HDS são 5 símbolos, cada um deles com essa probabilidade, com essa distribuição de probabilidade, 1/4, 1/4 e 1/4, e 1/8 e 1/8. Né? 3 ocorrências com 1/4 e 2 ocorrências com 1/8. Dá um total de 2,25 bits, que é o HDS, que é a entropia da quantidade de informação. Ou seja, entropia igual a quantidade de informação. Tá? Então, calculando para a representação A, voltando um pouco para a representação A, nós temos esses símbolos todos aqui, o E com 1 bit de tamanho, o D com 2 bits de tamanho, o C com 3 bits e o B e A com 4 bits. Tá? Então, como é que é feito o cálculo do L barra? Né? L barra é 1/8, que é o caso do A, né? O símbolo A tem 4 bits e a ocorrência é 1/8. O B é 4 bits para 1/8 de ocorrência. Voltando aqui, ó, né? 4 bits com 1/8 e 4 bits com 1/8. E os demais são 3 com 1/4, 2 com 1/4 e 1 com 1/4. Tá? Então, voltando à fórmula, é 3 vezes 1/4, 2 vezes 1/4 e 1 vezes 1/4. A soma total
resolvendo isso aqui, é fácil resolver, né? Isso aqui é meio, né? 4 dividido por 8 dá meio. Duas vezes, portanto dá 1 inteiro aqui, dá 1, né? E assim por diante. A gente vai fazendo essas contas aqui, o denominador comum é o 4, se soma 3, 2 e 1, né? Dá 6. 6 dividido por 4 dá 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. Tá certo? Essa é a conta que se faz. Tirando, tendo o L barra aqui e na parte de cima da divisão, eu temos 2,25, que é o H de S, a divisão aqui dá 0,9. Então essa é a eficiência da representação A. A gente repete as contas para B, né? Para B nós temos a mesma coisa, 1/8, né? A probabilidade não muda, né? Mas a quantidade de bits aqui é 2 e 3, não é isso? Voltando aqui. Aqui é 2, 2, 3, 3 e 3, tá? Voltando, nós temos essa conta que está aqui. Dá 2,75 bits, né? O HDS não muda. E essa razão aqui, 2,25 sobre 2,75 dá 0,81 de eficiência. Tá? Ou seja, piorou a eficiência. Né? E no último caso, né? A conta que é aqui, né? A tem 3, B tem 3 e os demais têm 2 bits cada. Fazendo a conta, nós temos 3 vezes 1/8, 3 vezes 1/8, 1/4, 1/4 e 1/4 vezes 2, né? Se fizermos essa conta aqui, vai dar 2,25 bits, que é igual ao 2,25 bits da entropia. E a divisão entre um e outro dá 1, ou seja, é máxima. Tá? Bom, isso mostra que a representação C, né, é a melhor das representações, tá? Dessas três opções. Então essa é uma aplicação prática, direta, né, de se medir a eficiência, né, do código usando diretamente a teoria do Shannon. Né? Então você prova que o C é a melhor representação possível, tá, para você aproveitar as características, né, desse sistema de símbolos. Tá? Então, no fundo, analisando isso aqui, você chega à seguinte conclusão, né? Os códigos de maior ocorrência, que são esses três últimos aqui, teve um código menor, né? Esses dois primeiros aqui, que são símbolos de menor ocorrência, teve um código, um bit a mais, maior, tá? E o resultado final desse processo, desse sistema de codificação, resultou, né, em máxima eficiência. Tá bom? Pergunta seguinte, tá? Existe alguma forma ou alguma lógica que permite gerar códigos eficientes? Tá? Isso é interessante, né? Como é que se chega nessa representação que está aqui? Tá? É aleatório? Não. Você vai chutando e vai fazendo a conta até chegar na máxima eficiência? Tá? Existe meio. Tá? Existem vários algoritmos, né, para se chegar nesse código de máxima eficiência. Tá? Então, são os algoritmos, diferentes algoritmos de codificação. Existem vários algoritmos de codificação. A gente vai ver alguns, né, só para ter uma ideia de como esses algoritmos funcionam. Tá? E quais os objetivos deles, tá? Principalmente são algoritmos voltados, né, a sistemas binários, sistema de representação binários, né, e que têm provados, né, matematicamente que são eficientes. Tá? Alguns são muito conhecidos e muito usados, muito utilizados em sistemas de compressão de dados. Tá? Então vamos lá. Tá? Primeiro algoritmo que a gente gostaria de apresentar, esse algoritmo chamado run-length, né, que é uma codificação de tamanho fixo. É só para ter uma ideia de como
que é da variedade de codificações que existem. Esse não é necessariamente eficiente, mas tem uma aplicação interessante, tá? E depois a gente vai ver o de tamanho variável. Isso aqui é tamanho fixo em primeiro lugar, e as codificações de tamanho variável, os dois mais famosos, Shannon-Fano e do Huffman, tá? Então vamos lá. Então, a primeira codificação, a Han-Length, né, supõe uma mensagem com sequências longas de repetições de símbolos. Então, por exemplo, você tem um símbolo, né, que você tem aqui uma repetição de uma sequência de B, 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 6 Bs, não é isso? Tá? Depois uma sequência de As minúsculos, B maiúsculos, assim por diante. Uma forma de codificação, né, que a gente chama de codificação Han-Length, significa o seguinte, que vai codificando pelo comprimento, tá? É, por exemplo, colocar o código, que é o A, e colocar entre colchetes o número de ocorrências. No caso, né, o A aconteceu uma única vez, então você põe só um 1, tá? O B aconteceu 6 vezes, então você coloca o 6, né, entre colchetes. E assim por diante, A3, B2 e A4. Você pode argumentar que no fundo, olha, acabou gerando mais caracteres, né, do que o original. E de fato, dependendo da combinação, acaba acontecendo isso mesmo, né? Aqui, não se esqueça que colchete também é um código, né? Ocupa um espaço de um caractere, tá? Então aqui no caso, o único caractere A foi substituído por uma sequência de 4 caracteres. Você piorou, né, a eficiência desse código, tá? Mas em compensação, a codificação, né, é relativamente simples e direta, tá? Qual seria a aplicação? Por exemplo, né, quando você tem figuras criadas, né, desenhos criados de uma forma artificial, tá? Você usa muito dessas aplicações, né, que tem grande ganho. É uma área fixa, por exemplo, né, com preto, vermelho e amarelo, você tem simplesmente uma representação que você coloca o pixel, a cor preta, né, e conta o número de pixels, né, e pronto. Você em uma linha você consegue representar, né, a bandeira da Alemanha, tá? Um outro exemplo que é antigo, né, é o fax. O fax usava esse sistema, tá? Então ele pegava uma linha, né? O que é o fax? Não sei se vocês conhecem, mas era um dispositivo que transmitia uma imagem, ou seja, um documento, uma folha de papel, né? Transmitia a imagem para um outro aparelho usando a linha telefônica. Como a linha telefônica não tinha uma velocidade de transmissão de dados muito grande, a qualidade da imagem não era grande coisa, né? A resolução não era grande coisa. Mas é um sistema que foi muito utilizado porque simplificava muito. Você não precisava saber digitar, né? Você simplesmente escrevia o texto numa folha de papel e você mandava a folha de papel por telefone. Ou seja, tem uma praticidade muito grande. Tanto é que é utilizado ainda hoje, por incrível que pareça, no Japão, né? Por que é utilizado no Japão? O problema da escrita japonesa, né? Aquelas letras são ideogramas, é difícil você digitar, né? Mesmo o teclado ele é meio complicado, tá? Você precisa ter um software relativamente sofisticado onde você vai converter as letras fonéticas em ideogramas, né? Então você tem sempre um feedback onde o que você digita você tem que ler para ver se aquele caractere se encaixa, aquele ideograma que o computador sugere se encaixa no texto. E o mesmo som, o mesmo fonema, às vezes, às vezes não, quase sempre pode ser representado por diversos caracteres, ideogramas diferentes, dependendo do contexto, tá? Então, em vez de escrever, né, usando o computador, era muito mais rápido você escrever à mão os caracteres, que todos sabiam escrever, e mandar esses caracteres como imagem, né, pelo fax. Então, até hoje se utiliza muito o fax no Japão, tá, por causa disso, por causa dessas características. Como é que funciona o fax? Ele pega a linha, quer dizer, uma linha bem fina de resolução, e converte em preto e branco. Então ele manda pela linha telefônica essa codificação.
olha, quantos pixels branco, depois quantos pretos. Como só tem preto e branco, né? Na verdade é muito simples. Então ele fica mandando, né, o número de pixels pretos e brancos pela linha telefônica, tá? Então ele reduz bastante a quantidade de dados sendo transmitido. Em compensação, a resolução não é grande coisa, né? E a linha telefônica também tem as suas próprias limitações, né, em termos de mandar bits, né, por sistema, né? No fundo, mesmo linhas telefônicas, mesmo modems mais sofisticados, né, topo de linha, o limite era em torno de 64, né, kbytes, tá? 64 mil bits por segundo, desculpe, não era bytes, é bits por segundo, tá? Era a velocidade da comunicação. Hoje, em gigabits por segundo, né, não tem nem como comparar, certo? Bom, esse é o funcionamento, é motivo pelo qual esse protocolo é famoso, né, ou é utilizado ainda, mas não funciona bem para mensagem com sequências, né, variadas, com repetições mínimas. Tipo uma imagem, né, uma foto, um pixel tem não é igual ao outro do vizinho, né? Então uma sequência de pixels também de intensidades ou de valores diferentes. Mesmo uma imagem preto e branco, mas uma imagem colorida, por exemplo, você teria realmente uma variação muito grande de pixel um do lado do outro. Pode ser até pequenas variações. Mesmo em áreas, né, extensas com a mesma cor, aparentemente a mesma cor, você tem pequenas variações, né, de intensidade que fazem com que um pixel seja diferente do outro. Tá? Então, nesses casos, a eficiência desse código cai absurdamente. Né? Ele praticamente multiplica por 10, né, a codificação final. Bom, codificação de tamanho variável, né? Então a gente vai ver, tá, o código, os dois códigos Shannon-Fanon e Huffman, tá? Na verdade a gente só vai ver um, esse primeiro aqui, o Huffman, vai ficar para vocês verem depois como dever de casa, tá bom? Mas a lógica é semelhante, tá? A ideia é você ter códigos maiores para símbolos menos frequentes, tá? Então, aqueles que têm, é o contrário também, né? O mais frequente você atribui códigos menores. E é o que foi feito naquele exemplo que nós vimos, tá? Como é que chegou-se naquele código, né? Naquela atribuição. Então vamos ver como é que é feito, né? Como é que funcionam esses códigos. Ambos produzem códigos relativamente eficientes, ou seja, eficiência próxima a 1, né? E ambos são métodos que utilizam ou constroem uma árvore de decisão. Tá? Como é um código binário, então a árvore de decisão é binária. Tá? Então, cada ponto de decisão divide-se em dois. Tá? São métodos que permitem dividir o espaço das probabilidades da maneira mais equiprovável possível. Tá? A ideia é que cada ponto de decisão cada ponto de decisão da árvore de decisão, né, você tenha uma distribuição de probabilidades mais balanceada possível. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois métodos, do Shannon-Fanon e Huffman. Tá? O Shannon-Fanon usa uma distribuição, usa a árvore de decisão binária, usa um método chamado top-down, enquanto que o Huffman é o bottom-up. Tá? Mas vamos ver primeiro o do Shannon-Fanon. Tá? Então, cada símbolo a ser codificado se situa numa folha da árvore. Tá? Ou seja, nenhum símbolo pode ser ancestral da outra. É o motivo pelo qual a árvore de decisão funciona justamente para evitar, né, aquele problema desses códigos de tamanho variável. Ele evita, pela própria natureza da construção, evita que um código, né, pequeno, menor, seja utilizado para iniciar um código maior. Tá? A gente vai ver pelo exemplo, pela figura, que isso realmente não tem como acontecer. Tá? Então, como o símbolo nunca pode ser ancestral do outro da árvore, nenhum símbolo é prefixo de outro, ou seja, nenhum símbolo vem antes do outro, tá? Evitando o problema, né? Tá?
A relação da entropia com a árvore de decisão é quantidade de informação indica exatamente em que nível cada símbolo deve se situar para que se obtenha a melhor árvore de decisão possível. Né? Codificação ótima. Ou seja, quanto maior a ocorrência, né, ele vai ficar no topo da árvore de decisão. Tá? Então essa é a relação que existe. Então é por isso que naturalmente ele vai ter um código de menor bit, né, quanto maior for a ocorrência dela. Tá? Então, cadê? Vamos colocar um exemplo de uma árvore de uso de uma árvore de decisão. Por exemplo, né, você tem os símbolos A, B, C e D, cada um com uma ocorrência diferente. Desculpe, C e D tem a mesma ocorrência que um oitavo e um oitavo dá um quarto mais um quarto dá meio, então portanto o total aqui dá 1, tá certo? Você calcula o H de S, que é a entropia, né, do Shannon, menos log de 2 e a probabilidade, você tem esses cálculos todos aqui da probabilidade e você vai dividindo, né, as ocorrências para cada um desses. Como A tem uma ocorrência maior, tá? Você vai chegar nessa divisão, primeira divisão com as ocorrências maior, cuja ocorrência maior, né? E essa divisão vai chegando em níveis diferentes, tá? C e D acaba ficando no mesmo nível porque se tem mesmos níveis de ocorrência, tá? E o de ocorrência maior está aqui no A. Então, como é que a gente obtém essa distribuição? Tá? Quanto menos provável, o símbolo mais profundo da árvore, né? Mais visto para codificá-lo. Tá? Essa é a consequência aqui. Ó. C, D. Essa é a distribuição. Veja, se você segue para o A, você está seguindo esse caminho aqui, né? O zero. Se você segue para o B, você segue esse caminho aqui. Opa, desculpa. Portanto, essa é uma característica da árvore de decisão, né? Portanto, esse código aqui, o código para chegar no B, nunca vai ser o precedente para chegar no C ou no D, tá? A própria estrutura da árvore de decisão impede que você tenha um código que seja precedente do outro, tá? Então, código 10, por exemplo, não está nem no C nem no D, evitando que haja uma confusão, né? Uma dificuldade de separar um código do outro, tá? Essa é uma propriedade da árvore de decisão binária, tá? Então, construir uma árvore de decisão. Cada estado é gerado independente dos anteriores. PX nunca muda, tá? Fornece o código eficiente, tá? Agrupar símbolos em pares de grupo aproximadamente equiprováveis. A codificação de cada grupo consiste em simplesmente atribuir um dígito binário a cada grupo, tá? Então acho que é mais fácil trabalhar com exemplo, tá? Descrição do algoritmo. Primeiro, ordenação. Listar os símbolos segundo ordem de probabilidade decrescente. Ou seja, primeiro o símbolo com maior ocorrência, tá? Depois, partição. Dividir dois grupos em cada vez. Então, estamos dividindo em níveis. Veja os níveis, né? Esses são os níveis da árvore binária, né? Então, você vai dividindo em níveis, né? Sempre em grupos de 2, tá? Cada nível só tem 2, tá? Ocorrências. Atribuir 0 no primeiro grupo e 1 no segundo. Tá? Aí você vai fazendo essa divisão. Repetir o procedimento até que cada grupo contenha um único símbolo. O código correspondente ao conjunto de dígitos 0 e 1 atribuídos a cada símbolo. Tá? Então, vamos lá. Tá? Esse é o exemplo da codificação. Esses são os símbolos que estão descritos aqui. Esse exemplo que tem 6 símbolos e essa lista aqui de probabilidade para cada símbolo, tá? Então, o maior aqui é o S1, que tem 0,3 de probabilidade. Se somarmos todos eles aqui, tem que dar 1, tá? Então, S6 mais S5 dá 13, né? 0,13, 0,13 mais 0,12 dá 25, né?
0,25, 0,25 mais 0,20 dá 0,45, aqui em cima dá 30 mais 25 dá 55, 55 mais 45 dá 1, tá bom? Então essa distribuição está correta, a gente checa se a soma efetivamente é igual a 1. Primeira ação do algoritmo eu vou colocar em ordem decrescente, então já está em ordem decrescente que está aqui, né? O maior é o S1, que tem 0,3, e o menor é o S6, que é 0,05. O passo aqui é partição, dividir em dois grupos tão equiprováveis quanto possível. Então, a primeira divisão é aqui no meio, né? Aqui entre o S2 e o S3, porque aqui em cima dá 0,55 e aqui embaixo dá 0,45. Qualquer outra divisão vai ficar mais desbalanceado ainda. Por exemplo, se eu dividir aqui, bom, aqui, divisão na primeira divisão aqui, você vai ter 30 de um lado e 70 do outro, certo? Que é somatório da 1, tá? Então fica muito desbalanceado. A segunda divisão aqui vai dar 55 contra 45, tá mais ou menos equilibrado, né? Se eu dividir aqui, B no meio, né? Aí você vai ter desse lado 75 e aqui vai ter só 25. Tá? Então a melhor divisão é aqui do meio mesmo, tá? Que é, desculpe, aqui entre o S2 e S3, tá? 55 por 45. Então essa é a primeira divisão, tá? Você vai atribuir 0 para um grupo e 1 para o outro, tá bom? Segunda divisão, segundo nível, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse conjunto do primeiro nível que está aqui e dividir em 2. Bom, não tem muita opção, né? Só tem 2, estou dividindo por 2, você atribui 0 para um e 1 para o outro. Esse segundo grupo que está aqui, são 4, né, símbolos. Onde vamos colocar essa divisão? Tá? Aqui, entre esse 3 e esse 4, se você puser aqui, vai ter 20 de um lado e quanto que dá? Isso aqui, 3 mais 25 do outro lado, tá? Se você colocar a divisão aqui entre o S4 e o S5, você vai ter 32 de um lado e 13 do outro. Portanto, vai ficar mais desbalanceado ainda. Então, a opção acaba sendo a divisão entre S3 e o S4, que está aqui. Tá? Então, foi feita essa divisão. O S3 recebe um 0 e os demais recebem o 1. Mais um passo, né? Agora sobraram 3 aqui para dividir, tá? Bom, a melhor divisão, seguindo a lógica, né, seria aqui mesmo, né? Entre o S4 e o S5 você tem 12 de um lado e 13 do outro. Então fica essa divisão, 0 e 1, 1, tá? E a última divisão é entre esse 5 e esse 6, que aí não tem o que fazer, né? É 0 para um e 1 para o outro. Qual é o código final, né? O S1 fica com 0 e 0, o S2 fica com 0 e 1, né? O S3 fica com 1 e 0, S4 fica com 1, 1, 0, 1, 1, 0, e finalmente o S5 e o S6 é 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1, 1. Esse é o código final, tá? Calculado pelo algoritmo do Shannon-Fano. Tá? Então, o que ele está fazendo? Está criando uma árvore de decisão, cada um deles é um ponto de decisão, e na divisão você está tentando distribuir da melhor forma possível as probabilidades, para deixar o mais equiprovável possível. Vamos calcular então qual vai ser a eficiência desse código que foi gerado através desse algoritmo. Tá? Esse aqui é o equivalente, o símbolo, o desenho, né, da árvore de decisão equivalente. Bom, podemos pular. Calculando o tamanho médio do código formado. Então você tem a código, né, esse código é o que está aqui, né, é o que foi obtido aqui. Tá? A partir desse código e vamos associar as probabilidades que estão aqui. Tá? Então está aqui, código e as probabilidades. Tá? E aí, o tamanho do código. Esse código tem 2, 2, 2, 3, 4 e 4. Então, é multiplicar direto, né? 3 vezes 2 dá 6 e assim por diante. E depois se faz a somatória, né, para resultar em 2,38. Bom,
Vamos calcular então o H de S, né? Que é a entropia de Shannon desse sistema de símbolos. Tá? Bom, não vamos calcular o log, mas basicamente se tira o log, né, da base 2. Não se esqueça que é base 2, né? Calculadoras calculam só na base 10, tá? Ou se usar o logaritmo natural é a base E, né? Bom, para calcular a base 2, na verdade é simples, né? Você calcula pela base 10 e divide, né, o resultado pelo log de 10 log de 2 na base 10, tá? Então é uma constante que está aí. Informação individual, então você tem a probabilidade, você tira o log na base 2 dessa probabilidade e multiplica depois para a própria probabilidade, que é 0,3 novamente, para obter esse valor aqui, que é 0,52. Depois você faz a somatória, 2,36, né, que é a H de S, que é a entropia do Shannon, entropia, a quantidade de informação, né, da fonte. Bom, e aí o cálculo, né, da eficiência é 2,36 dividido por 2,38, que é 0,99. Não é 1, mas é bem próximo de 1. Tá? Então, esse algoritmo de Shannon-Fanon permite, então, você, através dessa lógica, criar, né, um código super eficiente. Né? Bom, o que é a codificação do Huffman? Né? Veja, a gente analisou um deles, lembra no começo? Deixa eu voltar um pouquinho só para vocês lembrarem, né? Então, tá aqui, algoritmo de codificação. Nós vimos então a run length, né, que é utilizado principalmente em desenhos, né, gerados por computador, que você tem áreas grandes com a mesma cor, por exemplo, né, os mesmos atributos. Codificação tamanho fixo. Agora, codificação em tamanho variável. Opa, desculpe. Nós vimos agora o Shannon-Fanon e tem a codificação de Huffman. Não vamos ver o de Huffman, mas o de Shannon-Fanon é bem. O Huffman é bem semelhante à lógica do Shannon-Fanon. Só que o Shannon-Fanon, nós vimos aqui, ele faz a distribuição ou análise, né, top-down, tá? Ou seja, do maior para o menor. O Huffman faz a mesma coisa, só que do menor para o maior. É o bottom-up. Tá? Essa é a principal diferença. Como consequência, tá, o Huffman gera código melhor que o Shannon-Fanon. Por quê? Né? Porque ele trabalha primeiro com os menores códigos, tá? As ocorrências menores, né? E isso acaba gerando um resultado melhor, na grande maioria das vezes melhor que o do Shannon. Tá? Então, é considerado aqui, ó, algoritmo top-down, né? O algoritmo bottom-up, de baixo para cima. Shannon-Fanon é subótimo, mas em geral aproxima bastante do ótimo. Mas o Huffman é o ótimo, quer dizer, não gera código. É impossível gerar um código melhor que o do Huffman. É isso que quero dizer, tá bom? Bom, do Huffman é a atribuição de códigos menores, que é simples, igual ao Shannon. Constrói-se uma árvore binária, também igual ao Shannon-Fanon, só que recursivamente, a partir da junção dos símbolos de menor probabilidade. Tá? Então, cada aresta da árvore possui também um bit 0 e 1, da mesma forma, é binária, né? Da mesma forma que o Shannon-Fanon, tá bom? É isso. Então, tem um artigo no Wikipedia que compara esses dois algoritmos, caso vocês estejam interessados, tá? Mas tem uma tarefa para casa, né? Tá? Que é estudar a codificação Huffman e fazer essa comparação. Tá? Tem vários materiais na internet para poder estudar a codificação Huffman e poder ver essa comparação. Tá? Bom, algumas limitações. Shannon-Fanon e Huffman assumem que a distribuição de probabilidade dos símbolos não muda ao longo da sequência de emissão. Veja, isso não é trivial.
de fato, a grande maioria dos dados reais, né, elas são dinâmicas. Ou seja, nem sempre você tem todos os dados para você analisar, né, para poder fazer uma histograma, por exemplo, ocorrências, tá? Ocorrências de símbolos. Porque você levantar isso aqui, ó, vamos lá, essa probabilidade aqui, tá? Você teve que fazer uma coleta, congelar essa coleta e ver quantas vezes o símbolo S1 aconteceu e fazer a proporção dessa ocorrência perante o universo todo, né, da coleta. Tá? Essa distribuição, portanto, é uma distribuição que foi obtida a partir de uma análise estática. Né? Agora, o que acontece se isso aqui é dinâmico? Você está recebendo um certo símbolo, daí a pouco começa a receber outros símbolos. É típico de um sistema, né, onde um sistema de comunicação, né, rádio, televisão, né, que acontece em tempo real. Tá? Aí os símbolos vão acontecendo e você não sabe o que vem. Né? Para isso você tem alguns algoritmos, né? O Zivil-Lempel, por exemplo, é um deles, que são algoritmos dinâmicos que vão se adaptando. Naturalmente, né, um sistema onde você não tem acesso aos dados antes para analisar, que você é obrigado a se adaptar, não tem o mesmo nível de eficiência. Você não consegue atingir uma eficiência ótima do Huffman, por exemplo, porque você não tem os dados para analisar antes. Tá? E aí, nesse tipo de sistema, tá, você é obrigado a ter alguma adaptação dinâmica à medida que os dados vão chegando. Tá? Eu citei o Ziv Lempel, que foram os primeiros autores que conseguiram provar que é possível fazer um algoritmo, né, de adaptação, tá, que consegue comprimir, tá, e se adaptar, né, dinamicamente. Ou seja, ele fez uma prova conceitual. Né, e depois surgiram outros algoritmos bastante eficientes para codificação e compressão online. Então, a compressão hoje é uma área que divide em dois grupos, a compressão online e compressão offline. Offline significa que eu tenho todos os dados antes, analiso vários algoritmos, exercito vários algoritmos de compressão ou de análise e de redução, eliminação de redundâncias, e simplesmente escolho o melhor, né, algoritmo, aquele que gerou a máxima compressão sem perdas de dado. Tá? Então, enquanto que a compressão online, você não sabe que dado que vem, então você é obrigado a ter uma lógica de adaptação. Tá? Então, também existem diversos algoritmos, dependendo do tipo de dado que você está recebendo. Então, essa parte de codificação é uma área extremamente interessante, tá? E extremamente dinâmica. Tá? À medida que vai melhorando a capacidade computacional e a próprio custo de processamento de dados vai caindo com o barateamento do custo de processamento e da memória, isso faz com que você tenha a oportunidade de criar, né, algoritmos de codificação cada vez mais eficientes ou cada vez mais focados numa determinada aplicação. Tá? Então, é uma área muito interessante. Tá? A teoria da codificação, né, expandiu muito em função dos primeiros trabalhos, né, baseados no próprio Shannon. Tá? E nós temos, né, ainda muita coisa para ver, tá? Essas ocorrências. Tá? Shannon, Fanon e Huffman assumem que a distribuição e a propriedade não mudam, tá? Situações de distribuições, dependendo do histórico. Tá? Texto em geral. Tá? Aqui está a bibliografia. O que eu posso comentar para encerrar esse tópico é alguns algoritmos podem trabalhar com perdas de informação. Tá? São compressões com perdas, por exemplo. MP3, MPEG, né? São todos padrões de compressão que possuem perdas na compressão. Tá?
Tipicamente, bom, eu não saberia dizer, realmente depende do tipo de dado, eu não vou comentar isso. Mas são compressões, mas você consegue ter grandes compressões, né? MP3, por exemplo, você consegue compressão 1 para 10, por exemplo, ou seja, reduzir em 10 vezes o tamanho original. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso porque não tenta fazer uma compressão sem perdas, né? Ou seja, 100% sem perdas. Sem perdas significa o seguinte, que eu faço a compressão e a partir do dado comprimido eu consigo retornar ao dado original. Tá? Quando existe compressão com perdas, isso não é possível fazer. Tá? Uma vez que você perdeu os dados, né, na codificação, você não consegue retornar aos dados originais. Tá? Mas assim, por que eu consigo fazer uma compressão com perdas? Eu consigo fazer somente para os dados cuja aplicação é conhecida. Tá? Veja bem, a ideia de informação do Shannon é diferente, né, da informação que nós aprendemos do primeiro tópico. Por quê? No primeiro tópico, a informação, a gente dava muita ênfase que informação é a parte útil dos dados. Tá? O Shannon não chegou a considerar o que é útil e o que não é útil na sua teoria, mas certamente não eram dados. Você está fazendo uma teoria de quantificar informação. Né? Porque quantificar dados a gente viu que é relativamente simples, é só contar o número de bits, né? Está sendo transmitido ou está sendo armazenado. Não necessariamente isso reflete na quantidade de informação que aqueles bits contêm. Tá? Então, não entra no mérito da utilidade, mas entra no mérito da ocorrência daquilo que interessa, tá? Que é a probabilidade do símbolo, da fonte. Tá? Em função disso, a compressão com perda significa o seguinte: como eu tenho a informação, eu sei a aplicação, tá? Portanto, eu consigo fazer a compressão com perdas para áudio e para vídeo, porque eu sei qual é a aplicação. Então, como eu sei qual é a aplicação, eu sei qual é a parte útil dos dados de áudio e eu sei também qual é a parte útil dos dados de vídeo. Tá? E isso, né, saber isso permite que eu jogue fora informações de áudio ou de vídeo que não interessa ou tem pouca utilidade. Tá? Motivo pelo qual os algoritmos, né, de áudio e de vídeo são diferentes de compressão com perdas. Por quê? Porque a parte útil do áudio é diferente da parte útil do vídeo. É o motivo principal. Tá? Então, esse conceito de informação, tá, é aplicado em grande extensão dentro dessa área. Tá? Tanto na parte de codificação como na parte de todos os algoritmos voltados a trabalhar com a codificação. Tá certo? Então é uma área muito interessante. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse tópico. Tem como preparar aulas especificamente discutindo compressão, algoritmos que tratam erros e tratam correção de erros. Dá para preparar aula especificamente para dados, compressão dinâmica, por exemplo, que não tem o mesmo nível de compressão de dados offline. Tá? Então, é possível fazer muita coisa, mas não temos muito tempo, né? As nossas aulas são muito corridas, tá? Então, da mesma forma que eu deixei a tarefa de estudar o Huffman para vocês, né? A gente vai discutir esses outros algoritmos, se for o interesse de vocês, caso a caso, dependendo da sua manifestação, tá bom? É isso, gente. Acho que já estamos estourando o tempo, né? E espero que vocês tenham gostado desse tópico também, tá? Então, até mais.